Voltei, gente, mas hoje para falar sobre o capítulo 15 de Gênesis. Como vocês sabem, eu tô escrevendo a Bíblia pro meu filho ou pra minha filha, pra me dar de presente pra eles algum dia. E esses dias pra trás eu fiz um devocional falando sobre o capítulo 21 de Gênesis, falando sobre Agar e Ismael. Mas aí eu tava lembrando que quando eu li o capítulo 15, Deus falou muito no meu coração sobre o contexto cultural da época que talvez vocês não conheçam. E eu acho que seria bem legal se a gente pudesse falar sobre isso hoje. Então pega aí a sua Bíblia, vamos falar sobre Gênesis 15. Não vou ler tudo, depois você para aí e lê, vou dar mesmo só o contexto geral. No capítulo 15 de Gênesis, Deus vai chamar Abrão, ele ainda não mudou o nome dele, para poder fazer uma aliança. Deus vai pedir: Abrão, você vai pegar alguns animais, vai partir no meio, vai organizar tudo e vai esperar. Abraão fez isso, foi lá, pegou um sacrifício, preparou todo o sacrifício ali para o Senhor do jeito que tinha que preparar e ficou esperando. O dia foi passando, não foi acontecendo nada, as aves de rapina vinham, ia tentando pegar as carcaças ali, Abraão ia tirando, até que Deus colocou em Abraão um grande sono, e quando ele acordou, já estava tudo escuro. Pensa, gente, no meio do deserto, né? Tudo escuro, e ele viu duas bolas de fogo, como diz no versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Então ele acorda, tá tudo escuro no deserto, ele vê essas duas tochas de fogo passando entre os pedaços daqueles animais. O capítulo continua e às vezes você lê e não faz sentido. Só que isso aqui é tão bonito, que fala tanto ao nosso coração, que eu precisava trazer o contexto cultural da época para você entender a profundidade desse capítulo. Naquela época, era assim que se firmava contratos, que se fazia alianças, mas alianças de sangue, alianças que, caso uma das partes quebrassem, pagava com a vida. Podiam trazer guerra às famílias ali que estavam envolvidas. E como que firmava essa aliança? Vamos supor que duas famílias iriam firmar uma aliança, um contrato, tá? Os chefes daquelas duas famílias iriam preparar esse sacrifício. Ia pegar os animais, partir os animais no meio, colocar metade para um lado, metade para o outro desse animal. No meio seria feito um caminho onde o sangue daqueles animais iria escorrer. Um líder de um clã, junto com a sua família, ficaria de um lado dos animais. O outro líder do clã, com a sua família, ficaria do outro lado dos animais. Os dois líderes daquela família dariam as mãos e juntos passariam dentre aqueles animais. É como se fosse feito um caminho de sangue e os dois passariam no meio daqueles animais. Durante eles passando, eles falariam as cláusulas daquele contrato em voz alta para as duas famílias escutarem, e a família era a testemunha. Então, nós vamos fazer isso. Ok, a nossa parte vai fazer isso, ok. Então, eles passariam juntos e ali estavam firmando essa aliança, esse contrato. Quando Deus chama Abrão para poder e fala: faça um sacrifício assim, assim, assado, pega os animais, prepara metade de um lado, metade do outro. Gente, Abraão, ele entendeu na hora que aquilo ali se tratava de um contrato e que ele ia organizar tudo, em que em algum momento Deus apareceria de alguma forma e ambos andariam juntos para firmar o contrato, para firmar a aliança. Ele fica esperando Deus aparecer, mas Deus não aparece e ele dorme. Quando ele acorda, ele vê Deus passando sozinho por entre aqueles pedaços dos animais e escuta Deus falando com ele as cláusulas daquele contrato, falando com ele as cláusulas daquela aliança. Deus falando as promessas dele para Abraão, para a descendência de Abraão, para tudo o que aconteceria, o que ele faria, como seria um grande povo, teria uma grande terra, seria um povo que sofreria em alguns momentos, mas um grande povo. E Deus estava ali falando, e eu fico imaginando como que Abraão falou assim: e eu não vou passar, eu não vou ter que fazer algumas coisas também? E olha como que isso é lindo. Deus sempre soube que nós somos pecadores. E que aquilo ali é uma aliança de sangue. E nós não conseguiríamos cumprir. Nós teríamos ainda mais uma dívida com o Senhor. Nós pagaríamos com a nossa própria vida. Mas a nossa vida, gente, ela é uma vida corrupta. Não adiantaria. Então Deus,
com a sua infinita bondade, o seu infinito amor por nós, ele firma uma aliança com ele mesmo, onde ele é o beneficiário e também quem tem todas as responsabilidades para com essa aliança. Com o tempo, nós vamos ver no decorrer dos capítulos, lá vai mudar o nome de Sarai para Sara, vai mudar o nome de Abrão para Abraão, e vamos ter aqui a parte de Abrão, ou agora Abraão, nisso tudo que vai ser a circuncisão ali dos homens, que vai ser a forma deles fazerem essa aliança com Deus, com uma marca física que eles são o povo de Deus, ao mesmo tempo que hoje, depois de Cristo, essa marca, essa circuncisão é no nosso coração. Porque quando nós acreditamos em Jesus, que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está à destra de Deus e que um dia ele vai voltar para resgatar a sua igreja, aquilo ali faz uma marca no nosso coração. E aqui, naquele momento exato, Deus firma com ele mesmo. Ele tem todas as responsabilidades, é ele que tem que fazer tudo, ao mesmo tempo que ele é o beneficiário. E isso é lindo. É como se hoje ele firmasse um contrato com a gente, onde ele estivesse vendendo e comprando, onde nós ficamos com todos os benefícios daquilo. E por quê? Nós somos pecadores, nós não merecemos, mas o amor de Deus nos constrange. E não há nada que nós possamos fazer para merecer esse amor. E Deus dá esse amor para nós pela graça dele. E a única coisa que nós devemos fazer é receber esse amor. Então, se você às vezes se acha assim, nossa, eu não sou merecedor, ninguém me ama, saiba que Cristo te amou. Desde antes de você nascer, ele sonhou com você, ele fez essa aliança por você, ele veio ao mundo e se entregou por você, e um dia ele vai voltar para te buscar. E a única coisa que ele pede é que você entregue o seu coração para ele, deixe ele cuidar de você. Talvez você já leu o capítulo 15 de Gênesis e não imaginava o quão profundo é esse capítulo, o quão bonito ele é, o quanto que Deus, ele mais uma vez faz algo assim, nas entrelinhas, que nós, por não entendermos exatamente como funcionava naquela época, deixamos passar despercebido. Mas que hoje você possa entender que em cada detalhe que está aqui na Bíblia, Deus nos amou. E com o tempo, tudo que eu for encontrando assim de interessante, eu vou gravando pequenos devocionais para a gente continuar conversando. Me conta aqui, você já sabia disso? Você achou interessante? Tem mais alguma coisa nesse capítulo que eu não falei, que você acha interessante colocar aqui? Põe aqui para a gente continuar essa conversa nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!